Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos primeiros e, sem dúvida, mais ousados projetos da história do Brasil, as capitanias hereditárias. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que define tudo. Pensem comigo, como é que se coloniza um território do tamanho de um continente com os cofres do reino praticamente vazios? É uma situação complicadíssima, né? Pois é, isso não era só um exercício de imaginação, não. Era o dilema real que o rei de Portugal, Dom João III, estava enfrentando lá por volta de 1530. A colônia, o Brasil, estava lá, gigante e vulnerável. A solução que ele encontrou? Bom, ela basicamente desenhou o mapa do futuro do país. Mas antes de falar da solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver o cenário da época e o risco que Portugal estava correndo de perder tudo. Olha que interessante essa linha do tempo. Por 30 anos, de 1500 até 1530, Portugal meio que deixou o Brasil de lado. O foco total era no comércio superlucrativo com as Índias e, aqui, só na extração de pau-brasil. Mas os franceses começaram a aparecer demais por aqui, negociando direto com os indígenas. Isso acendeu um baita sinal de alerta em Lisboa. O medo de perder a torra foi o que, de fato, empurrou a coroa a agir. E foi aí que, pressionada pela urgência e pela falta de grana, a coroa portuguesa teve uma ideia. Uma ideia que era, ao mesmo tempo, genial e um tanto desesperada. A lógica era quase como um modelo de franquia, sabe? O rei basicamente terceirizou a tarefa gigantesca e caríssima de colonizar o Brasil. Ele passou a responsabilidade para frente para um grupo de particulares de confiança que ficaram conhecidos como os capitães donatários. Então, o território foi dividido em 15 faixas de terra imensas entregues a 12 donatários. Alguns receberam mais de uma. E não era qualquer um não, hein? Eram nobres, gente importante, homens da confiança do rei. Nomes como Duarte Coelho, em Pernambuco, e Martim Afonso de Souza, em São Vicente, vão se destacar bastante nessa história. E para formalizar tudo isso, existiam 2 documentos principais. O primeiro era a Carta de Doação, que basicamente dizia: essa terra é sua e pode passar para os seus herdeiros, por isso o nome hereditárias. Mas um detalhe crucial: vender a terra? De jeito nenhum. O outro documento, o foral, era como se fosse o contrato de serviço. Ali estavam listados todos os direitos e deveres, o que o donatário devia para a coroa e o que ele podia fazer por lá. Agora, vamos ver os detalhes desse acordo, porque o pulo do gato está aqui. A coroa portuguesa, muito espertamente, transferiu todo o risco da operação para os ombros desses investidores privados. Os donatários ganhavam poderes quase de reis em seus territórios. Eles podiam fundar cidades, nomear funcionários, aplicar a justiça, incluindo a pena de morte, e até escravizar os povos indígenas. Só que tinha um porém gigantesco. Eles tinham que bancar tudo. Cada navio, cada ferramenta, cada soldado, tudo saía do bolso deles. A coroa não entrava com um tostão. E olha só a genialidade do negócio para o lado da coroa. Enquanto os donatários suavam e arriscavam tudo, o rei ficava com a melhor parte. Ele manteve o monopólio do pau-brasil, garantia 10% de toda a produção agrícola e, claro, 1/5 de qualquer metal precioso encontrado. Era o cenário perfeito. Lucro sem investimento, sucesso com risco zero. Com um plano tão audacioso, a gente espera um resultado espetacular, certo? Bom, a verdade é que, na prática, a coisa não funcionou. Foi, na maior parte, um grande fracasso. E os motivos para esse fracasso foram muitos. Primeiro, o custo para montar uma colônia do zero era absurdo. A comunicação com Portugal era péssima, demorava meses. Muitos donatários simplesmente não tinham dinheiro para levar o projeto adiante. E, um fator importantíssimo, a resistência dos povos indígenas foi constante e muito violenta. Eles não aceitaram a invasão de suas terras pacificamente. Para se ter uma ideia, alguns donatários nem chegaram a pisar no Brasil. Esse gráfico aqui resume a ópera de forma bem visual. A esmagadora maioria das capitanias simplesmente não deu certo, o sistema, como um todo, falhou em atingir os objetivos do rei. Mas, no meio desse mar de fracassos, um número se destaca: 2. Apenas 2 capitanias conseguiram, de fato, prosperar. Então, vamos para a nossa parte final. O que será que essas 2 capitanias fizeram de diferente? E, mais importante ainda, qual foi o legado que esse sistema, mesmo falho, deixou para o Brasil? As 2 exceções à regra foram Pernambuco e São Vicente, e o sucesso delas veio de modelos bem distintos.
Pernambuco, com Duarte Coelho no comando, achou sua mina de ouro na cana-de-açúcar, um produto valiosíssimo na Europa. Já São Vicente, de Martim Afonso, enriqueceu com base em um negócio bem mais sombrio e violento: o tráfico de pessoas indígenas escravizadas. E aqui tem um fato histórico super interessante. Martim Afonso de Souza logo foi mandado para uma missão nas Índias e ficou pouquíssimo tempo aqui. Quem tocou o barco em São Vicente administrando e desenvolvendo a capitania foi a esposa dele, Ana Pimentel, uma figura histórica incrível e que muitas vezes fica esquecida nos livros. Bom, com o fracasso da maioria, a coroa teve que mudar a estratégia. Em 1549, o sistema de capitanias foi oficialmente abandonado e o rei criou um governo centralizado, o chamado Governo Geral. Mas isso não quer dizer que a influência das capitanias acabou da noite para o dia. Pelo contrário. E essa influência nos leva a uma palavra muito conhecida na história do Brasil: coronelismo. Aquele sistema de poder local onde grandes proprietários de terra mandam e desmandam na política e na sociedade. Sua familiar, não é? E aqui está o ponto-chave. A estrutura de poder que as capitanias criaram, com esses donatários que tinham poder quase absoluto sobre terras e pessoas, deixou uma semente. A semente do coronelismo, da concentração de terras e de poder político que até hoje a gente vê em muitas regiões do Brasil. E a gente encerra com essa provocação. Será que essa primeira tentativa de organizar o Brasil, um experimento de quase 500 anos atrás, ainda ecoa na forma como a sociedade e a política se organizam por aqui? Fica aí a reflexão.